A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com nosso quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs do Brasil e do exterior. Quem vos cumprimenta, mais uma vez, sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Muito obrigado por todos vocês que estão me acompanhando nessa programação Já a Última Hora. Nos acompanhem pela Rádio Filho de Deus ou pelo canal do YouTube. Meus irmãos, hoje eu quero tirar um carrapicho insistente. Lembrando a vocês que estou gravando aqui hoje sem a nossa amada irmã Adriele, e não está comigo gravando aqui. Mas é algo que eu vou repetir. Vou refalar de novo, vou tirar esse carrapicho. E o primeiro carrapicho que eu quero tirar hoje é acerca de algumas coisas que Deus falou sobre oração e jejum. E os irmãos não estão seguindo como deveria seguir. Algumas coisas foi Deus, outras coisas foi inspirado pelo próprio Deus. Nós temos aí a semana do jejum, que é antes da Santa Ceia. Irmão, é a Santa Ceia. Nós fazemos uma semana antes da Santa Ceia, que é o segundo domingo do mês. Com algumas raras exceções que não fazemos nessa data, que é o segundo domingo do mês. Nós temos uma semana de jejum para nos preparar, para tocar na ceia do Senhor. E tem gente que não faz, tem gente que nem sabe disso aí. Então, esse é o primeiro carrapicho acerca do jejum. Você agora vai passar a fazer a semana do jejum. Novo convertido, pessoas que estão em comunhão, pastores, obreiros. Enfim, todos que puder fazer. Seguindo aqui sobre o jejum, nós temos o jejum do sábado, que é todo sábado convocado, o jejum que foi inspirado por Deus, o jejum em favor do dizimista. Tem gente que nunca fez e parece que nunca vai fazer. Todo sábado a igreja é convocada para estar jejuando em favor do dizimista. E todo domingo, mais um carrapichinho aí, todo domingo também tem um jejum em favor do crescimento da obra, que isso foi uma revelação do Espírito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos jejuar todo domingo em favor do crescimento da obra, nem que seja um pouquinho. No sábado, o jejum em favor do dizimista. E além disso, todo segundo domingo do mês, antes da Santa Ceia, uma semana buscando a Deus. Então, esses 3 carrapichos já foi tirado aí acerca do jejum. Agora eu quero falar de uma revelação que Deus deu acerca da Rádio Filho de Deus. Eu sei que às vezes, irmão, mas tá repetitivo. Estamos trabalhando, já houve muita mudança. Há algumas coisas que não estão ao nosso alcance ainda, mas logo logo vai estar. Então eu quero chamar a tua atenção, porque a revelação foi, e Deus vai livrar aquele que ouve a Rádio Filho de Deus. Vai sair de casa, pega aquele celular antigo que não serve para quase nada, põe lá, ligado lá na internet, lá, tocando a rádio aí, 24 horas no ar. E Deus falou que quem estiver ouvindo a rádio vai ganhar muito livramento em tua casa. Então não se esqueça, isso aí foi uma revelação do Espírito de Deus. Então mais um carrapicho foi tirado aí, porque tem pessoas que esqueceram dessa revelação, só fica reclamando, mas Deus revelou, coloca lá na rádio lá, o dia inteiro, se puder ouvir, ouça. Se sair de casa, deixa tocando lá, tem as orações, tem as programação lá de pregação, tem tudo, tem testemunho. Então aquele que estiver ouvindo a Rádio Filho de Deus, a revelação é que vai ganhar livramento, não só eles, mas também tua família. Então não se esqueça dessas coisas aí. Tem irmãos que esqueceu, não estão ouvindo, tem irmãos que não participam da oração, tem gente que nem coloca, e tem gente que coloca e nem ora, fica só ouvindo. Vamos orar na hora das orações, que são por enquanto 6 horários, prometemos aumentar mais. Na hora da oração, irmão, coloca lá na oração do meio-dia, coloca lá na oração das 6 da tarde, à meia-noite também, vamos orar junto. Ou se for sair, deixa na rádio lá para tocar, irmão, para ganhar livramento de Deus. Tem muitos irmãos que não acompanham a oração, tem muitos pastores que nem oram. É uma coisa estranha isso aí. E se possível for, irmãos, coloca lá às 6 horas da tarde, lá tocando na igreja, a oração, por favor. Amém? E vamos tirar mais um carrapicho aqui,
acerca da ordem do culto. Irmãos e irmãs, por favor, horário máximo de abrir a Igreja Pentecostal do Filho de Deus é às 7 horas da noite. Pode abrir antes, não tem problema. E temos ali um período de 1 hora ou quase 1 hora de oração antes do culto. Por favor, coloca a oração aí. Ore a partir das 7 horas da noite, obreiros, pastores. Tem muita gente que esqueceu desse detalhe. Então tá tirado esse carrapicho. E falando de culto, irmãos, vamos falar de culto mais uma vez. Irmãos, além de você abrir ali às 7 horas e abrir a oração, irmão, tem que abrir a oração, tem que estar orando para Deus abençoar. Então os irmãos vão orar às 7 horas também. E vamos fazer aquele louvor abençoado, louvar só hinos de pessoas que estão na doutrina ou esteve na doutrina, por favor. Então você vai investigar aí, vai saber quem é e quem não é. Porque se depender da gente, é muita coisa na cabeça da gente. Então tá aí, esses cultos tem que ser assim. E cultos na IPFD, eu prefiro que fosse 4 por semana. Na verdade, se fosse todo dia seria melhor. Mas eu sei da dificuldade de muitos que não tem mão de obra, obreiros e obreiras. Além de abrir 7 horas, irmão, no mínimo 3 vezes por semana, ou 4. Mas abrir a igreja no horário. Claro que eu entendo alguns tipos de situação, mas tem situação que a pessoa trabalha por conta própria e não abre a igreja, irmão, 7 horas. Às vezes nem abre, só uma vez por semana. Tá parecendo igreja católica, só quer fazer culto no domingo. Então, pastor, meus irmãos, é para abrir o culto 7 horas da noite, amém? É para orar, meu irmão, é para orar, minha irmã. E além de tudo isso, para tirar esse carrapicho, tem que fazer mais culto. Um culto só por semana tá ruim, tá difícil e não tá insuficiente. Claro que cada caso é um caso. Então vamos ver esse negócio aí. Vamos abrir mais os cultos a Deus, se possível, tiver mão de obra, fazer culto também à tarde da bênção. Irmãos que não fazem tarde da bênção. Tem irmãs que não querem fazer o círculo de oração. Então, esses carrapichos, irmão, tem que ser retirado de novo, que muita gente esqueceu. Tem esquecido. Falando de culto, o altar tem que estar separado, irmão. Não pode ser aberto, igual de igreja mundana, não. Só sobe no altar de obreiro e obreira para riba. Obreira sobe no altar, obreiro sobe no altar. As demais pessoas, só se for fazer alguma coisa lá, algum tipo de trabalho. Aí tudo bem, não tem problema. Amém? Criancinha pequenininha, a mãe tá lá no altar, o pai pode subir? Pode, irmãos. Dependendo da idade, até uns 5 anos ainda dá para tolerar. Mas criancinha respondona, que xinga, que joga bola, não pode subir lá não. Amém? Porque ali é o lugar santíssimo, só pode subir quem está na santificação ou algum pedreiro, algum eletricista, vai fazer algum serviço lá. Não podemos ser ignorantes. Então esse carrapicho está meio longo, mas é coisas que eu já falei, estou repetindo de novo. Para tirar mais um carrapicho, as irmãs que estão com as unhas grandes, unha de gavioa, por favor, corta essas unhas. Os irmãos ou irmãs que estão usando óculos escuros, sem ter algum tipo de enfermidade, isso não é permitido. Amém? Fora isso, vai ler o regulamento interno também. Já saiu o novo item, acrescentamos alguma coisa e melhoramos o português. Também quero chamar a atenção dos irmãos, se for possível, se puder, mandar uma ajuda para fazer mais exemplares, que ficou R$9 cada um. Ficou bem caro, já que nós temos vários membros esparramados pelo Brasil e aí para fora também. Então, meus irmãos, vamos orar, principalmente evangelistas, missionários que não oram nada, no jejum, quer que Deus te usa. Então, você não ora, você não jejuma. Tem que orar e tem que jejuar. A igreja tem que estar aberta às 7 horas, o máximo, irmão. Eu entendo algumas coisas, mas outras eu não compreendo. Para completar, o último carrapicho, mas mais ou menos vou relembrar vocês, e Deus me revelou que a igreja só vai prosperar, só vai crescer, você que está dirigindo a igreja, se você obedecer a doutrina que é pregada aqui na sede. Deus me deu a doutrina, então a responsabilidade é minha. Deus disse que não pregar essa doutrina que eu prego aqui, ele não vai prosperar a igreja e nem a pessoa vai prosperar. Quer dizer, começa a ficar bem, de repente não prospera mais em nada, porque é rebelde, é desobediente. Não podemos ser extremistas. A doutrina, ela é
uma doutrina temperada, não é salgada não. Amém? E já para terminar, já esquecendo, não é permitido seguir outros canais não. Amém? Tem irmãos seguindo outros canais aí, não traz a mesma doutrina que nós pregamos aqui. Irmãos seguindo pastores que gravam vídeos mostrando a carona dele lá. Aquela carona de rebelde. Então, meu irmão, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que tem seu canal, que às vezes não grava aí, não se grava assim mesmo, mas tá colocando vídeo desses irmãos aí rebeldes, que estão usando a imagem da besta do televisor. São tudo rebelde, não são de doutrina. E você não vai seguir esse canal aí não. Sai desse povo que Deus não tá com eles. O Espírito de Deus saiu. São tudo rebeldes. Muitos começaram pelo Espírito e estão terminando pela carne. Então, meus irmãos ouvintes, minhas irmãs ouvintes, aí tá tirado o carrapicho. E eu vou repetir esse último carrapicho, que é muito importante. Sai dos canais de quem tá colocando vídeo, de quem faz vídeo. Que Deus não tá com eles. Quem tá é o capiroto mesmo, é o bicho. Estão usando a imagem do televisor aí, imagem da besta. É a mesma coisa. Então, fala que veio de igreja de doutrina, fala que é de doutrina. Pode ter sido, mas não é mais. Então, irmão, eu tirei esses carrapichos. Logo mais eu vou desmascarar a falsa doutrina. Um item muito importante que eu vou falar agora há pouco. Mas está tirado aí esses carrapichos. Foi muito carrapicho aí. Acho que até berme, carrapato. Aí tem muita coiseira que foi arrancada de você. Quem gostou, dê o like, comente, inscreve no canal. Prometo já voltar aí no Desmascarando a Falsa Doutrina. A paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, sou o pastor Eduardo Santos, pastor fundador da igreja pentecostal do Filho de Deus, a igreja revelada, a igreja da última hora. Você acabou de ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, na apresentação do pastor Eduardo Santos. Faça aí o seu comentário e dê o seu like. A qualquer momento estaremos de volta.